Estamos em mais uma aula da nossa série Bereshit, de número 151. Estamos na última paraxá de Bereshit, paraxá Vayechi, capítulo 48. Aula passada a gente chegou até metade do 48, a gente vai falar de Efraim e Menashe, os dois filhos de Yosef. Mas só para recordar, vamos começar então do início do capítulo, eu vou lendo rápido, e aí a gente chega onde a gente parou. O que a gente viu antes no 47, a gente viu a conversa entre Yosef e Yaakov, que Yaakov ele fala para Yosef, quando ele estava se aproximando para morrer, falou, olha, me enterra, por favor, não me enterra no Egito, me enterra em Israel, isso a gente viu. Aí no 48, é de novo a conversa entre Yosef, uma reunião entre Yosef e Yaakov, né? Que é Vayhi Acharei Dvarim Haele. E foi depois desses acontecimentos, Vayomer Yosef ne avicha rolê. Veja, foi dito ao Yosef, né? Olha, seu pai está doente. Vaikachet shnei banav imo et Menashe vet Efraim. Então ele trouxe os seus dois filhos com ele, Menashe e Efraim, né? Então esse versículo aqui a gente vê que Menashe, ele está na frente de Efraim. Então Yosef, ele trouxe com ele, que foi o Menashe e o Efraim. Quem é primeiro? Menashe, porque quem é o mais velho? Quem é o filho mais velho de Yosef? Quem nasceu primeiro? Menashe. Menashe é o mais velho. Sim. E o segundo é Efraim. Como está escrito, quando ele vira o grão-vizir do Egito, fala que ele teve um filho chamado Menashe, porque Shenashane, que Deus me fez esquecer da casa do meu pai. E depois Efraim, que Deus me fez ter sucesso nessa minha terra. Efraim, né? Me fez multiplicar. Então o mais velho é o Menashe e depois Efraim. Qual é a diferença de idade de um para o outro? A Torá não especifica, mas primeiro nasceu o Menashe e o Efraim. A princípio, 1 ano, 2 anos, 3 anos de diferença. Pode ser até que os dois sejam gêmeos. Primeiro Menashe e Efraim, mas a Torá não diz nada que seja. Continua. Então ele trouxe os dois filhos com ele para ver o pai antes de morrer. Foi dito então para o Yaakov, seu filho está vindo para você. E aí foi o Yosef, ele sabe que Yosef ele está vindo, o Yaakov vira Israel, vai trazer que Israel, se fortifica Israel, vai chegar a limitar. E ele senta para dar as brahot, e agora ele vai ficar sentado ao princípio até a hora de morrer, porque vai vir Yosef, depois vai vir todos os filhos, e ele tudo vai fazer sentado, e não deitado como um doente, ele vai sentar na cadeira e vai dar as brahot. Vai amar Yaakov e Yosef. Então falou Yaakov para Yosef, El Shaddai Nirai Elai Beluz Beretz Kenan vai varechoti. A gente viu que ele está recapitulando o que aconteceu quando ele ganhou o nome de Israel, que Deus fez a profecia que ele ia ter mais filhos, e no final ele só teve Binyamin. Isso a gente viu lá passado, eu não vou voltar aqui. E ele vai falar então que aqueles filhos que Deus prometeu naquela profecia, na verdade é Efraim e Menashe. Então, Deus apareceu em luz, em Eretz Kenan, obrigado, vai varechoti e me abençoou, vai omer Elai, falou para mim, Ineni mafrecha veribeticha venatatit lekahal amim. Eu te fiz mafrecha, né, frutificar, veribeticha e multiplicar, e a gente viu que mafrecha é o mesmo radical de Efraim, né? E multiplicar venataticha lekahal amim. Eu vou te colocar como uma congregação de povos. A gente viu que ele vai interpretar essa congregação de povos, que é Kahal, que uma congregação, ou seja, uma tribo vai virar Amim, vai virar 2 povos. Querendo dizer que uma tribo vai virar 2, que a tribo de Yosef vai virar 2, que é Efraim e Menashe. Isso o que Yaakov está falando aqui é o seguinte, isso que eu vou transformar agora você em 2 tribos, na verdade, Deus falou para mim lá há muito tempo atrás, quando ele me abençoou. Venatati et haaretz, ele falou também que vai dar a terra, Azot, essa terra, lezarecha acharecha achuzat olam, para sua descendência, posteriormente, para sempre, como uma herança, né, como propriedade eterna. Então aqui também dizendo o seguinte, esses 2 filhos, então, que são 6 tribos, eles vão herdar a terra de Israel, ou seja, essas tribos também vão ter herança à terra. E qual é a novidade aqui que Yaakov está falando, além de você virar 2 tribos e tudo mais, é que a princípio Efraim e Menashe, eles nasceram no Egito, certo? Eles nunca conheceram o pai, os irmãos, nem nada disso. Eles foram criados, nasceram no Egito, criados no Egito e morreram no Egito. Ou seja, é um clássico. Não, Efraim e Menashe. Não conheceram o avô. Falei, pai? Desculpa, o pai de Yosef. O avô. Exatamente, nem os irmãos, né? Nem as avós, nem ninguém. Bisavô, nem ninguém. Não conheceu o avô. Nem priminhos. Conheceu o avô? Yaakov veio para o Egito? Não, antes, estou falando. Antes de vir. Eles foram criados no Egito, morreram no Egito. Ou seja, é o clássico judeu do exílio, que nasceu no exílio, morreu no exílio e segue o baile. Né? Opa! Hoje desfocaram aqui com a gente.
Tá fraco. Não comeu sufganioto? Esse pessoal não é Passa. sério não, cara. O pessoal é brincadeira. O pessoal raro, Pode sentar aqui também. Pode sentar aqui. Tô fraco, tô fraco, É. tô fraco. Então, Quem quiser tem biscoitinho lá. Tem lá dentro. Só abre a geladeira. Ah, Tem biscoitinho, tem umas coisinhas lá. Então, ele está falando o seguinte: os seus filhos que nasceram no Egito e tudo mais, eles também vão ter herança na terra de Israel. E não só vão ter herança na terra de Israel, como eles vão ter dupla herança. Mais do que os outros filhos meus. Que é um reduz, tipo, uma novidade. Tipo, caraca, imagina o Efraim Menaché, a gente que nasceu aqui, a gente é tão acostumado com a nobreza do Egito e tudo mais, a gente agora, nossos descendentes vão herdar a terra de Israel. Então, Yaakov está assegurando isso. Veata, e agora, Shnei banecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim ad bo elecha Mitzrayim lihem. E agora, os seus dois filhos, que nasceram na terra do Egito, então eles especificam, ó, nasceram na terra do Egito, a gente sabe disso. Porque ele precisou falar, porque esse é o ponto, né? Ad bo elecha, até que eu vim a você, ou seja, até que eu desci de Israel para o Egito, Eretz Canaan para o Egito, Mitzrayim lihem, agora são meus. Efraim, Menashe, Reuven e Shimon, Hiuli. Efraim e Menashe será como Reuven e Shimon, assim eles serão para mim. Ou seja, da mesma forma que Reuven e Shimon são meus filhos, Efraim e Menashe não são mais seus filhos, são meus filhos. Né? São tribos, são as 12 tribos, são meus. Tá? Outra coisa, da mesma forma como Reuven e Shimon são meus primogênitos, Efraim e Menashe agora são meus primogênitos. Aqui está aludindo, mas não tá explicitado, ou seja, não necessariamente Yosef entendeu, mas da mesma forma que para mim, por que não falou Issachar e Zevulun, Gad Asher, porque ou Yodá e Levi? Porque Reuven e Shimon são os dois mais velhos. Então, da mesma forma que o Reuven e Shimon, esses dois. E agora, preste atenção que ele inverteu a ordem. Né? Ele falou Efraim e Menashe, porque Yosef trouxe Menashe e Efraim, a ordem de nascença. Né? Primeiro nasceu Menashe e depois Efraim. E ele falou, o Efraim e Menashe é como o Reuven e Shimon. Ou seja, o Efraim é como o Reuven e o Shimon e o Menashe é como o Shimon. Tá? E então a pergunta é querendo, talvez aludir o seguinte, agora você é o primogênito, Yosef. Não mais o Reuven. Ou da mesma forma que o Reuven é meu primogênito, você também é meu primogênito. São os dois primogênitos. O Reuven é o primogênito de Leá e Yosef é o primogênito de Rachel. É o que a gente vai ver na capítulo 49, quando ele for falar a bênção, a grande bênção para o Reuven, que ele vai perder a primogenitura. E, como a gente vê em Divrei Yamim, se não me engano, capítulo 5, versículo 1, está escrito que o Yosef ganhou a primogenitura. O primogênito é Yosef. E o que é o primogênito? Para a Torá, ele ganha dupla porção na herança. Todo mundo ganha uma porção, o primogênito ganha dupla. Então, na herança da terra de Israel, Yosef ganhou dupla. Nas Dgalim, nas bandeiras, Yosef ganhou dupla. Na inauguração do Mizbeach, que cada príncipe fazia um dia o sacrifício, Yosef ganha duas. Tá, então, Yosef, na prática, ele também ganha dupla porção através dos filhos, mas ele não entra dentro das tribos, e sim os filhos. E o que a gente falou a aula passada, que a gente elaborou muito, é como é interessante mostrar que Yosef, ele é um filho de Jacob, mas ao mesmo tempo ele é um patriarca de Am Israel. Porque duas das tribos, o patriarca é Yosef. Avraham, Yitzhak, Yaakov e Yosef, e aí tem duas tribos, né? E ao mesmo tempo essas tribos são filhos de Yaakov, então tem Avraham, Yitzhak, Yaakov e as 12 tribos. Então Yosef, ele é meio patriarca e meio filho, meio tribo, meio patriarca. Então a discussão lá antes, que a gente já falou, que era a discussão entre ele e Eudá, antes, no início da discórdia, quem é o patriarca? A gente está na época dos filhos de Israel ou dos patriarcas de Am Israel? A gente ainda está sobre nós, sobre as leis de Bnei Noah, ou a gente já tem que adotar as leis de Am Israel, as leis da Torá? E a gente viu que tinha uma discussão, enquanto os filhos, eles falaram, não, a gente já é filhos de Israel, a gente já é Bnei Israel. O Yosef já achava, não, a gente ainda está sobre Bnei Noah, que a gente ainda não a gente está ainda na época dos avós, e não dos banim, dos pais, e não dos patriarcas, e não dos filhos dos patriarcas. A gente falou essa discussão, não vou entrar aqui tudo, senão eu vou repetir a aula, mas vejam lá. E a gente mostra como os dois estão certos. Porque Yosef, ao mesmo tempo, ele é patriarca, e ao mesmo tempo ele é filho, e os outros irmãos, eles são filhos, não são patriarcas. Né? E outra coisa que a gente discutiu é quem é o Berror, de verdade, quem é a continuação. Que até então, um era empurrado para longe da família e o outro era a continuação. Então, Avraham, aí Ismael
e os outros filhos de Keturah foram empurrados, e é Yitzhak, né? Aí depois de Yitzhak tem Esav e Yaakov, Esav vai para lá e Yaakov. Agora o Yaakov tem vários filhos, e eles achavam o seguinte, um vai ser empurrado, um vai ficar e os outros vão ser empurrados, que era a discussão de todos. E Yosef, então, ele ganha a túnica listrada, né, com o tônico para cima, e a princípio os irmãos começam a invejar, falando, então ele é o patriarca, e a gente vai ser empurrado de lado, né? Esse é o, como fala, ele é Todot Yaakov, Yosef. Aí fala os irmãos de Yosef, ou seja, o Yosef é a descendência de Yaakov. E aí começa a discórdia mostrando o seguinte, aqui, deixa eu mudar aqui mostrando o seguinte, a princípio, que eles entenderam que o Yosef, então, é o escolhido, e a gente está indo de lado, no final eles ficam com inveja e acabam, porque eles acham o contrário, Yosef tem que ser empurrado, a gente tem que ser escolhido. E no final a gente vê que os dois são escolhidos, mas na verdade Yosef é escolhido como patriarca, e todos os filhos são escolhidos como a descendência de Yaakov, né? Interessante. E os filhos de Yosef vão ser também descendência de Yaakov. Então, no final, todas as discussões que tinham de Amisrael, de todos os lados, no final, tudo acontece ao mesmo tempo. Como as coisas vão sendo elaboradas, no final, é meio inesperado o que acontece. Mas o que Yaakov está falando para Yaakov é assim, isso que eu estou fazendo é porque Deus me mandou lá naquela profecia. Ou seja, só estou seguindo Deus. Deus me falou que é assim. Até porque você vai começar a ter medo do seguinte. Ó, você não estuda história, você está fadado a cometer os erros do passado, pai. Você não entendeu que por causa de uma túnica aconteceu o que aconteceu, sem entrar em detalhes que eu não sei se você sabe o que aconteceu, mas eu não quero entrar nesse detalhe que a gente falou no passado. Agora tu quer repetir a história? Vai botar de primogênito? Nessa altura do campeonato? Tá bom que agora eu sou rei, ninguém pode falar nada. Mas sei lá. Então Deus o Yaakov está falando o seguinte, primeiro que era uma reunião secreta e não tá, os outros filhos não estão lá. É só entre nós dois. Vai falar, Deus que me mandou fazer isso. Eu estou seguindo o que Deus mandou. Então, e para quem gosta, o Dani, que gosta de Gematria, né? Adoro. Gematria. Se a gente pegar Efraim e Menashe, tem a mesma Gematria de Reuven e Shimon, mais um. E Macolha. Mais um. Não é igual a Messi, não. Não é igual a Messi, não. Messi é Messias. Então, e mais um. E daqui a gente aprende, então, que a Gematria, igual uma Gematria de uma palavra, igual a Gematria de outra palavra, mais um, é a mesma coisa. Como é que é? Como é que é? Como é que é? É um teste de paciência. Na Kabbalah, quando vai estudar Gematria e tal, é igual. sempre tem, essa Gematria é igual a essa, mas na verdade é essa mais um, se chama Gematria Macolha. E você pode aprender uma coisa que tem a mesma numerologia de uma palavra com outra palavra mais um. Igual a... E aí eles aprendem desse passuco. Que Reuven Shimon é igual Shimon e Levi. E quando tem... Igual Efraim e Menashe. Também aprende. Também aprende? Mas o mais um também pode ser. E menos um? A tolerância. Então, aí é o mais um para outra palavra, né? Aí também pode. Menos um é Eu achei mais que fosse um. aquela negócio de Guimarães, que é goz, igual a ré. Mas é uma das explicações. Mais um é. Então, uma das explicações. Deus mais um. Efraim e Menashe. Divide por 2. Isso, agora enquanto... Agora, fecha um parênteses e pode voltar. Fala integral. Eu nem ia falar isso, nem escrevi, só falei. Porque eu olhei pro Odan e falei, eu tenho que... Essa é pra ele, né? É pra ele. Menos o que o número é... Vamos lá. Moladetira, Asher Olad, Acharechem Lechayu. E agora eu falo, o que nascer de você, Yosef? Depois que nasceram os outros que nasceram, ou seja, você vai ter mais filhos. Os seus outros filhos não vão achar que agora é festa e tudo vai ser tribo. Eles vão entrar na tribo dos seus irmãos. Ou seja, você, Yosef, querendo dizer assim, Yosef, você não vai ser tribo. Seus filhos são tribos. E os filhos que você tiver vão entrar nas tribos desses seus dois filhos. Você na aula passada disse que ia mostrar onde que estava escrito que ele teve mais filhos. Sim, vamos lá. Vocês vão ser chamados na herança dos seus irmãos. Vamos lá. Ve'ani bevoim bepadam meta, aí vai começar a falar de Rachel, a gente falou passado, e eu contava em Padan, morreu Alai Rachel, para mim Rachel, a gente não vai entrar aqui os motivos que a gente já falou passado, Beretz Kenan, Bet Bader, no meio do caminho, Beod, Kivrat Aretz, Lavó Efrata. Quando ainda faltava um punhado aí para chegar na cidade de Efrat também é o mesmo radical de Efraim, né? Ve'kiberá Sham Bederech Efrat. E eu enterrei no caminho para Efrat. O Beit Lehem, que é a cidade de Beit Lehem, que é onde ele queria chegar, Bessir. Isso a gente falou passado. Vaiar Israel de Benei Yosef. E agora, a gente vai ver o seguinte, até então ele está falando de Yosef, agora muda do nada o assunto. No meio do assunto, Vaiar Israel de Benei Yosef.
olhou Israel, os filhos de Yosef. Vai Omer ele falou, quem são esses? Tipo assim, meio desconexo o assunto, né? A gente não estudou isso no ano passado? Sim, eu estou recapitulando, Ah, mas que a gente parou na Efraim e Manassé, precisa contextualizar. Então ele fala, Miele, quem são esses? Um pouco assim, tem uma ruptura do assunto aqui. Aí eu vou ler rápido. Vai Omer Yosef Elaviv, Banai Hem, são meus filhos. Ashanatalim Eloim Bazé. Que Deus me deu aqui. E a pergunta é assim, Yaakov não sabia quem era eles? Nunca tinha visto os filhos de Yosef, porque passou 17 anos. Certo? Então ele está explicando, ó, são meus filhos, que Deus me deu aqui no Egito. Ou seja, aqui no Egito eu tive filhos, casei, teve filhos. O Urá já falar que ele mostrou lá, que é Tubá, casou, tal. São meus filhos. Vai homem que Haná lá e vai varichem. Então me dá e eu vou abençoar eles. Agora o assunto era sobre Yosef. Os filhos vão ter... Mas quem são esses filhos? Ah, são esses. Ah, tá, então deixa eu abençoar. E agora a gente vai ver que a Torá vai começar a discutir o seguinte. Tá bom, o Yosef é o Behor, é o primogênito. Agora vamos resolver a família de Yosef. Dentre todos os filhos de Yosef, quem é o primogênito? Aqui está fadada uma nova briga. E aí o Sefer Bereshit podia continuar mais alguns capítulos, né? Aí Efraim briga com Menaché e tem os outros filhos, e quem é, não sei o que lá. E Yaakov quer resolver logo. Deixa eu abençoar, deixa eu falar quem é o primogênito, quem não é, que no final o caçula, não caçula, mas o segundo vai ser o primogênito não vai ser primogênito, os outros irmãos vão se considerar as tribos dos dois primeiros, tá? Então, ou seja, está falando da primogenitura de Yaakov agora, e agora vamos falar agora da primogenitura de Yosef, tá? Aí vai falar tudo da primogenitura de Yosef, vários versículos, ele vai dar Abrahá, Abrahá, um segundo, vai Malemó, Bechai, Varech Israel, Manasseh Efraim. Aí depois, nos últimos versículos desse capítulo, nos dois últimos, vai Omer Israel Yosef, vai falar Israel para Yosef, veja, eu vou morrer. E Deus estará com vocês. E vai trazer vocês voltarem para a terra dos seus antepassados. Eu vou te dar Ishem para os seus irmãos. Não vou explicar isso agora. Aí volta o assunto de antes. Ele está falando então do Yosef, tal, seus filhos, e vocês vão voltar para Israel, mas no meio vai ter esse assunto dos filhos de Yosef. A pergunta de Miel, a gente explicou lá passada, que Miel está falando das outras gerações e tal, que vão ter pessoas ruins, Yerová, mas falou de Jehu, falou de Ahav e tal. E óbvio que isso é um drash, mas a gente pode conectar isso com o Pshat que fica muito bem, que é o seguinte. Não necessariamente isso que a Torá está contando agora, esse versículo que ele fala Miel e tal, está cronologicamente nessa história que a gente está falando antes do Yaakov morrer. Pode ser que esses versículos estão em outra parte da história. E foi posto aqui para ficar tudo, tipo, tá falando desse assunto e já foi posto aqui, entendeu? Onde que aconteceu isso? Que faz sentido quando Yosef vê o pai, quando ele chega do Egito pela primeira vez. Que um abraço, né? Um só abraça, um só chora, né? E abraça, e Deus fala, aí o Yaakov fala assim, eu não esperava ver sua face enquanto vivo, não sei o que lá, né? E tem um encontro entre o pai e o filho, e acaba, não tem mais conversa. Aí depois já volta a história. E você fala para os filhos, vamos falar com o faraó, não sei o que lá, resolver política. E fica assim, ficou só por isso a história? Então parece aqui que lá naquele momento, Yosef, óbvio que foi ver o pai com os filhos, certo? E aí aqui vai irá Israel, ou seja, logo depois que falou, não esperava ver a sua face, não sei o que lá, e agora eu posso morrer, né? Que fala isso. Vai irá Israel do Benei Yosef. E viu Israel, os filhos de Yosef. Vai Omer Miel, quem são esses? Ou seja, eram duas criancinhas. Tinha acabado de nascer, né? Há 2 anos atrás, eram bebês, 2, 3 anos, não sei quantos anos, tinha poucos anos. Falou, quem são esses bebezinhos? Vai Omer Yosef, ela vive, falou Yosef para seu pai, Banai são meus filhos. Ou seja, pai, é muita emoção. Mas eu tive também filhos nesse meio tempo, são esses. Aí até o Urajá, ele mostra aqui a Tubá, olha, é com alcinato, né? Tipo, tá tudo, eles são educados de forma judaica, por aí vai, hebreia, né? Ashenatan li Elohim Bazé, que Deus me deu aqui.
Ou seja, aqui eu tive filhos também. Vai Omer Khanai lá e vai Varechem. E aí Jacó fala, então tragam ele para mim, ou seja, bota no meu colo, do avô, que eu quero abençoar eles. Ou seja, é o reencontro é o primeiro encontro entre o Jacó e os filhos, lá quando ele encontra Yosef. Mas eles eram tão pequenos assim? Quando o Jacó desce para o Egito, sim. Quer dizer que você está falando... Mas peraí. E quando o Menashe não era o intérprete do Yosef? Quando o Menashe... Então, mas isso é um midrash, né? A gente falou isso, ó, que não bate muito bem seu intérprete, porque a princípio ele tinha nascido nos anos de fome. A princípio. Fora Ou que- nos falar... Você está falando... Nos homens de fartura, tem que ver lá no passo. Não, pode Nos ser homens de que- fartura. Então tinha 7, 8, 9 anos. Ele já está casado há 9 anos. Que? 9 É, anos. 9 Então, anos. eles têm uns 7, 6. Então você está falando que essa brachá foi logo depois que o... Pode ser. Não, assim, acho que assim, pelo literal, a história fica redondinha, né? Tipo... Agora, se você não for por esse literal, você vai ter que perguntar por que Jacó fala quem são esses. Não, faz sentido. O Akov deu o gato no pai. Não faz E agora que ele vai dar brahá, O ele Yosef. Yosef. Agora que ele vai dar brahá, ele quer saber que não está sendo enganado. Ele fala, quem são eles? Não, então, beleza. Então, isso que eu quero dizer. Se você quiser falar assim, o literal, o simples, que quando Jacó fala quem são esses, quem são esses porque não sabe. Tipo, essa é a pergunta, quem são esses? Porque não sabe. Então, para quem não sabe, assim, como Jacó não sabe? Ele já está há 17 anos. Se você explicar que foi quando chegou e a continuação, fica redondinha a história, entendeu? Agora, se você quiser falar que, não, o que são eles, na verdade, é um outro sentido. Não é quem são eles porque ele não sabe, é óbvio que ele sabe. Então, quem são eles, aí você vai falar, pode ser uma questão de profecia. Quem são esses? Na verdade, está falando do futuro, que é Yerovam, daqui 1000 anos e tal, uma profecia que caiu. Beleza, consigo explicar também. Uma profecia, quem são esses, na verdade? Será que esses realmente são dignos de ser meus filhos? Ou então pode ser uma questão mais psicológica. Quem são esses aí que... Eu sei que eu tô com eles há 17 anos, agora antes de morrer eu quero saber. Quem são esses? Esses merecem realmente ser tribo? Merecem tudo? Quem são esses mesmo? Eles são egípcios ou são hebreus? É que nem a Shem quando fala para Adão, onde você está? Aí é a mesma coisa, assim. Quem são eles? Mesmo traduzindo dessa forma literal, fica um pouco difícil de entender, porque no começo do capítulo está escrito que o pai de Yosef ficou doente e Yosef veio com os 10 filhos. Então, o que ele foi fazer lá com os 10 filhos? Não, então, ficou doente. Então, eu tô falando o Vaierá, da partir do Vaierá seria lá, e não do início do capítulo. Sim, mas... Só o Vaierá é essa parte. Aí depois com os 2 filhos, aí realmente vai ter Efraim e Menashe. Ah, não, calma aí, deixa eu ver a continuação. É forçado, hein? Talvez. Mas tem quem explica... Não, Forçado é Gematria mais um. existe um livro que explica toda essa questão. São páginas e páginas. Eu não li, mas eu peguei o resumo da história. Eu não sei agora encaixar todos, mas tem como explicar. Eu quero explicar, assim, o literal encaixando. Mas pode realmente é forçado e realmente é uma profecia e tudo mais também. Logo depois. Aqui seria a continuação, né? Ou seja, que desde lá ele já estava... o Yaakov, desde lá já estava meio... Doente? Não doente. Não, o rolê é antes. Tá? Continua a frase aqui do Shani. Venei Israel kavdu michozek lo halirot. E isso quando chegou do Egito. Tanto que a explicação de vários... Agora aqui, a próxima Não, frase... tô falando por essa expressão, você pode dizer que desde que ele veio para o Egito, ele já não estava enxergando direito. Tanto que ele não consegue ver Yosef direito, aí quando Yosef se aproxima, ele fala, é o Yosef. E nem Yosef. Até o Rambam fala isso. Okay. Então pode dizer que ele já estava mal do olhar, tanto que quando ele vai para o farol, fala, tá tão velho. Ou seja, não estava enxergando direito. Né? Então tá vendo isso aí, vamos continuar então. E os olhos de Israel estavam já quase pesados de velhice. Então aí ele então beija as crianças, ele abraça as crianças quando encontra eles que chegou do Egito. Vai me Israel Yosef, faz sentido. Ele falou: "Ver sua face eu nunca imaginei na minha vida, quando ele acabou de encontrar lá Pilato, eu nunca julguei, nunca nem sequer rezei, porque achei que ia ser uma reza falsa, já que você estava morto, eu nunca segui nada. E olha, você está aqui, vem Ney, olha, Ireoti, Elohim, Gama Zarecha. Eu estou vendo vocês, seus descendentes. Faz sentido, sei lá.
Faz sentido ser aqui também. Tipo, tá falando no futuro, olha, e eu não imaginava ver, e agora tô vendo. Pode ser também, entendeu? Veio Yotzei Yosef Otam em Birkav. Então ele tira do Birkav, ele tira então do joelho, né, da perna do Yaakov, e ele se estarravou, se curva. Ou seja, o que é esse? Ou seja, botar no colinho do avô faz sentido que são crianças pequenas, e não já 17 anos depois, já 30 anos os dois filhos. Com 30 anos estão no colo do avô. Estranho, entendeu? Então faz sentido que eram crianças pequenas. Aí faz mais sentido o literal. Vai cá, Yosef, Yosef ele pega, porque são crianças, pega, leva, dá para avô, entendeu? As crianças não fazem nada. Está dizendo que o Abraham foi logo no Então começo. Abraham foi logo no início, ele já resolve a situação. Falou, Efraim e Menashe, e aí você vai ficar bravo. Não, tá trocando. Ou seja, pai, você não sabe, esse é o mais velho. Por quê? Você não conhece. Você não conhece. Aí o pai vai falar, não, ia dar, então sei, já consigo ver que um tem 4, outro tem 2 anos, eu sei quem é mais velho e quem é mais novo. Mas existe um NA nisso e tal. Entendeu? Aí seria a explicação aqui. Agora, o início que fala que o pai é doente, aí é depois. E aí fala que ele traz Menashe e Efraim, mostrando que Yosef não está muito satisfeito com a praga que recebeu do pai antes. Você explicaria, entendeu? Não, pro Yosef, não, eu acho que tem que ser Menashe e Efraim. Não vem mudar a ordem que já deu problema, eu vi na pele. E o pai não, o pai quer Efraim e Menashe. Tipo... Ele não está satisfeito com a ordem, né? Não é que ele está satisfeito que ele não vai ser tribo. Não, com a ordem. Tipo, de mudar o Menashe com o Efraim. Tá. E tanto que o Yaakov vai falar, não, eu sei, é por causa disso, aquilo, e você vai ficar quieto. Ele não vai responder, assim. Tá bom. Mas quando ele comparou com Reuven e Shimon, ele já colocou Efraim na frente. Já botou o Efraim na frente, porque pro Yaakov ele já tinha dado Abraham. Porque isso já é no futuro. Ou seja, é o Efraim Menashe, como eu te disse lá atrás. Aí encaixa muito bem várias outras dúvidas. Então, que se você falar dessa forma, tem várias outras coisas que ficam muito mais simples de explicar. Eu não entendi. Esse negócio de trocar as mãos e de dar Abraham foi antes ou foi depois? Foi antes. Tudo isso antes. Toda essa história antes. Desde que encontrou, ele falou, deixa eu dar Abraham, tal, Efraim, entendeu? Aí ele fala, esse é o Efraim? Ele fala, não, tá errada a ordem. Ele fala, não, eu sei. Eu sei, mas tem um NA, tem um assunto porque eu troquei. Tudo antes. Só que o Yosef não aceita muito bem. Quando ele traz os filhos antes de morrer, ele fala, é o Menashe e o Efraim. Aí ele dá Abraham e fala, não, seus filhos serão como Efraim e Menashe vai ser como Reuven e Shimon. Então, ou seja, segundo Abraham? Ele tá... não, agora não é Abraham. Agora ele tá dando a primogenitura para o Yosef. As tribos. Está transformando em tribos. Aqui ele só está dizendo... Agora que a gente vai estudar, que é o que aconteceu antes, a princípio para essa explicação, ele só está dizendo que o Efraim está na frente de Menashe, mas não está dizendo que os dois vão ser tribos e que Yosef é o primogênito, nem nada disso. É outro assunto. É sobre os dois, quem está na ordem dos dois. E o assunto que aconteceu depois é o assunto de que Yosef está recebendo a primogenitura. Entendeu? Seria a explicação. Não sei se eu perdi a tua explicação, estava um pouco... Mas faz sentido. Porque... Ainda no negócio da Guimatra? Cadê? Pior que estava. Porque Yaakov, quando vai ver Yosef, ele acha que vai morrer. Antes de ver Yosef, eu vou ver Yosef. Sim, ele já garante. Ele tem uma profecia, tanto que vai ter Hiro, o Yaakov. Agora a profecia volta para ele, então deixa eu abençoar os filhos, com amor. É agora o momento. A pergunta é, por que ele não abençoou os outros? Os filhos, que outros? Ele só pensou os 2 filhos de Yosef. Porque, exatamente, cai muito bem também, porque o Yosef não tinha mais filhos nessa época ainda. Não, os outros filhos dele. O Yaakov. Porque não abençoou lá? Ele tem 12 filhos. Sim, que vem com ele do Aí Egito. ele chega no Mitzrayim, ele fala, deixa já dar Abraham para o Menashe Efraim. Sim, mas não necessariamente é como a sua explicação. Não, tá bom, mas ele acha que tá morrendo. Ele vai lá e fala assim, eu vou ver meu filho antes de morrer. Mas não necessariamente como a expressão que quer dar, porque ele acha que vai morrer agora. Não necessariamente por isso. Tipo, eu encontrei agora, eu não sabia que tinha netos, e ele tinha uma preocupação. Eu vi que Yosef é tzadik, tá bom, mas será que os netos que estão sendo criados aqui toda... Sei lá, então, tipo, traz pra mim, deixa logo, pela Kabbalah, o Alter HaKadosh, eu falo, deixa logo abençoar esses dois e trazer pra Kedushá, trazer pra família, pra cultura hebreia. Então, tipo, o ato de abençoar o filho Yaakov é tipo assim, eles são meus filhos. Ou seja, eles também estão dentro da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa família. Sim? Agora, quem quiser, também pode entender pelo literal, que é na hora da morte, tá? Só trouxe um reduz. Só pra...
Pessoal Um pouco que de action, né? Tá bom. Reduz mais um. dá uma animada aqui. do arroz Exatamente. Agora, quem entende que é no final, dá para entender o seguinte: o que é esse miele? É tipo, quem são esses? Esses se definem. Qual é a identidade? Vocês querem ser hebreus ou vocês querem ser egípcios? Miele, quem são esses, né? É uma pergunta que a gente vai estudar em Shemot. É o início. Moshe vai fazer essa pergunta. Eu sou egípcio ou sou hebreu? No início, bem no início. Dos Moshe era bem, né? Eu sou hebreu ou sou egípcio? Eu fui criado pelo faraó, mas eu sei que eu sou hebreu. E quem eu vou proteger? Os hebreus ou os egípcios? Os egípcios. Ele era o quê? Os egípcios. Não, escolhe os hebreus. É o Moshe. Mas é a mesma coisa eu e Yosef, porque tinha esse jogo duplo. Eu sou ao mesmo tempo hebreu, aí ao mesmo tempo é egípcio. Eu tenho 2 nomes, eu tenho a roupa egípcia, eu falo as 2 línguas. A gente já questionou há 2, 3 aulas atrás que provavelmente os egípcios não sabiam que ele era Yosef hebreu. Achavam que ele era o Tzfat Paneh egípcio, né? Então ele tinha ele ao mesmo tempo por dentro, ele era tipo, dentro do armário ele era hebreu, não podia falar com ninguém, não sei o que lá. E ao mesmo tempo ele é o vice-rei do Egito. Então, e essas crianças no final, elas, depois de 17 anos, falando agora que é no final, ele no final das contas. Porque eles foram educados nas faculdades, na escola, com os amigos tudo egípcio, não conviveu com os hebreus diferente dos outros netos, dos outros filhos. Agora, 17 anos eles são importantes, são príncipes no Egito, são pessoas requisitadas, que importantes, políticas, talvez os próximos governantes, não sei o que lá, ele no final das contas. E no final, eles não têm nenhuma conexão com a terra de Israel, porque eles foram os primeiros hebreus a nascerem, desde que os avós, a nascerem aqui e vão morrer aqui e não vão voltar para Israel. Então é muito importante saber mesmo quem vão ser eles, e no final é o que ele vai falar: Veshiv etrem, eu vou fazer vocês voltarem para a terra de Israel. E vocês vão ser herança, e seus descendentes vão ser proprietários para lá para sempre. A terra de Israel é a propriedade de vocês e não a terra do Egito. Miele, quem são vocês? E essa pergunta é muito interessante para os filhos que nascem no exílio. Ainda hoje em dia já tem Israel um pouco diferente, mas vamos supor a pessoa 1800, 1900, 1700, 1200, que 1900, exatamente, 600, 200, 300, que seja. 200. Que eram crianças que nasciam no exílio e sabiam que ia morrer no exílio. Não tem nada de Israel, não tem como ver Israel, não tem como visitar Israel, não vai chegar um Messias agora e para Israel. E aí, quando chegava nessa paraxá, tinha que pensar... Messias. Quando chegava em Israel, quando chegava então nessa paraxá, tinha que pensar, ele no final, e meus filhos, quem são eles? Eles querem ir para Israel? Se agora tivesse oportunidade, eles iriam? Eles gostariam de ser enterrados lá? Se Mashiach chegasse, se agora tivesse a oportunidade de morar em Israel, eles iriam? Ou eles querem morrer aqui? Quem são eles? Então essa pergunta cai exatamente. Cada judeu que nasceu no exílio e sabe que vai morrer no exílio durante todo o período da história judaica, tinha que fazer essa pergunta. No final das contas, quando estava na faculdade, quando estava trabalhando, quando estava para casar, no final, quem sou eu? Né? E Yaakov quer assegurar isso. Saiba que você vai nasceu no Egito, vai morrer no Egito e vive com os egípcios. Mas saiba que você vai ser uma tribo na terra de Israel e eu vou abençoar porque vocês são meus filhos, como Reuven e Shimon. E todo judeu tem que saber isso também. Só uma coisa que você falou que tem opinião que não sabia que ele era hebreu, né? Quer dizer, mas Tá falando quem? você falou. Não sabiam que Yosef era hebreu. Sim. Mas primeiro que tinha várias pessoas lá que participaram lá também do... Só a cúpula. Tudo bem, mas você também falou que tem opinião de que o povo não sabia dos 7 anos. Sim. Mas eu li que quase todos os comentaristas falaram que o povo sabia, todo mundo sabia. Tem comentários que dizem que sabia, tem comentários que dizem que não sabia. Dá pra ver das duas formas. Você acha que a maioria é o quê? Eu trouxe as duas opiniões, na verdade, durante as aulas. Agora, se você perguntar a minha opinião... Não, a maioria. Isso nunca aconteceu no judaísmo. A maioria? Duas opiniões. Inédito. A maioria dos comentaristas... diferença, A maioria né? dos comentaristas vão dizer que sabiam. O Urashi diz que sabia. Porque faz muita diferença. Né? Sim, faz diferença. Muita diferença. Sim. Vai ao Yosef Elaviv, Banahem. Então o Yosef está falando para o pai. São meus filhos. Ou seja, não são egípcios, são meus filhos. Da mesma forma que eu me mantive, meus filhos também vão se manter. Banai, são meus filhos. Asher Natan li Elohim Bazé. E Deus que me deu aqui. Tipo assim, Deus que
Mas é aqui no Egito, né? Vai lá, então traga até mim, vai varechem, eu vou abençoar ele. Tá bom? Vem na Israel, kavdu mizoken. Então, os olhos de Israel, está no versículo 10. E os olhos de Israel estavam já pesados da velhice, lá e não conseguia mais ver. Vai Geshotam, e aproximou eles, Elav. E outra, você chegou Cara, a... isso já é o futuro agora. Isso ainda é não, ainda no passado. Não, passado. Passado, é. Mas agora, de acordo com você começou a falar isso, eu te cortei, não lembro, você não terminou, que teria a explicação, que no final ele pode ser, já que eu estou cego, podem me enganar, assim como eu enganei meu pai, né? Então eu estou cego, tanto que o pai fala assim, então se aproxime de mim. Aí ele se aproxima, ele cheirar, o cheiro é como o cheiro do Gan Eden, né? Falo, pai, a mesma coisa, vai Gaesh, né? Se aproxima de mim, ou seja, a mesma coisa está acontecendo. A mesma forma que Yitzhak abençoou Yaakov, e Yaakov está abençoando os filhos de Yosef, né? Até porque o Yaakov já está cansado de ser enganado, né? Já está cansado de ser enganado. Vem então, Kavadu Mizoka, Veloi Heluirot, vai Geshotam, então aproxima eles, Elav, vai Shak, ele beija, o Yitzhak beija, né? Lahem vai Rabek e toca, né? O Yosef tocou, tudo igualzinho. Lahem vai Omer Israel, aí falou Israel, e aí Yitzhak fala, Kol Yaakov, Ve'adai Mesedesai vai Varichem, mesma coisa. Aqui vai Omer Israel, ele Yosef. Roe Panecha Lo Pilat, isso a gente fala já. A sua face eu nunca imaginei ver. A gente falou que Pilato é do mesmo raiz de tefilá, né? Leito paleu, pilalte, né? Que é julgar, nunca julguei ver sua face. Vene ereoti Elohim gam etzarecha, também estou vendo sua descendência. 12. Veotzei Yosef otam embricav, então tirou do colo do Yaakov, aqui se for depois o Rav Abravanel vai falar, por quê? Porque já estava velhinho, quase morreu, ficar no colo. Não, tira. Tipo... Ah, do Yaakov? Achei que fosse dele mesmo. Não, do Bricavo, ele já tinha posto no Bricavo do Bricavo, está com a Pavaritz, e se curvou. Vai cá Yosef et Shnechem, então Yosef pegou os dois, et Efraim biminó, mismoló Israel, vet Menashe bismoló, miamin Israel. Aí começa a confusão, né? Então ele pegou os dois filhos, o Yosef, e botou o Efraim na sua direita, que é na esquerda de Israel. Por quê? Porque eu estou aqui, o pai, o Israel, está na frente dele. Então, a minha direita é a esquerda de quem está na minha frente, né? E o Menashe, Bismoló, na esquerda de Yosef, ou seja, na direita de Israel. Ou seja, quem estava na direita de Israel? O Menashe. Quem estava na esquerda? O Efraim. E o contrário. O Efraim estava na direita de Yosef e o Efraim estava na esquerda de Yosef. E o Menashe estava na esquerda de Yosef, exatamente. Agora, alguns comentários falam assim, por que precisa dizer a referência do Yosef? Ele falou assim, ele botou o Efraim na direita, o Menashe na direita do Yaakov. E o Menashe, né? E o Efraim na esquerda de Yaakov. A pessoa fala, não, na direita de Yaakov, na esquerda de Yosef. Ou seja, não precisava. Então, a gente já entendeu. Né? Não deixa dúvida. Mas é assim, acho que todo mundo sabe um pouco as direções, Não, isso consegue imaginar. Muito boa pergunta. Consegue imaginar, Não, certo? isso veio para mostrar, para provar que Yosef está na frente de Yaakov. E não atrás? É, Tá bom. é isso que vem ensinar. Pô, mas qual, Porque se você... Pra que eu ganho com isso? Eu não sei. O mas... que eu ganho saber que é em posição ao Porque Yosef? se você não Não, pra que eu preciso saber que o Yosef está na frente do Jacob? Porque se você não dá essa explicação, não tem sentido nenhum você dizer que a direita é uma e a esquerda do outro. Exatamente, então aparentemente não tem sentido nenhum, isso que alguns comentários vão dizer. Então eles vão dar um sentido, entendeu? Veja bem, só para melhorar o que você falou, está atrás, não está atrás, mas também não está de costas. Não, ele está na frente. Perdão, ele está atrás, ele não está no mesmo sentido. Se ele estivesse de costas, Então um de frente pro outro. Onde frente, cara a cara. de Panim, frente panim. ou de trás, não faz diferença. Se ele estiver nas costas. Se ele estiver no mesmo lado, aí faz diferença. Ele podia estar atrás do Jacob de costas pro Jacob. Costas, aí é a mesma coisa. não. Aí é tudo pro... Tu que começou. Tu começou, termina. Tá atrás, Ele podia também estar atrás do Jacob de costas no andar de cima. Então daqui a gente aprende quem está na frente, olhando para a cara no mesmo A patamar. pergunta foi muito boa, agora qual é a resposta? Qual é a Pode ser melhor resposta? ainda, Vamos né? lá. Então, alguns comentários dizem o seguinte, que para abrahar o lado em relação a Yosef também é relevante. Tá? Alguns comentários vão dizer isso. Vamos continuar. Calma, vai cá, tá bom. Vai Shlach Israel et Yeminó. Então, e jogou, estendeu, né, Israel.
à sua direita. E quem estava na direita dele? O Menashe. Isso. Que é a esquerda do Yosef. Viu como é relevante? Ele pegou a sua direita, né? Vai Eshet e estendeu al Rosh Efraim, né? No Efraim. Certo? Em vez de fazer assim, trocou. Veio o sair. E o Efraim é o menor. Igual foi falado sobre o Yaakov. Um a sair, o outro é o, né, é o mais velho. Ele era o pequeno, o menor. Vetzmoló, e a esquerda, ele botou no do Menashe. Certo? Sequel Etiadav. Ele Sequel Etiadav. O que é Sequel Etiadav? Hoje no hebraico moderno é trocou, mas isso vem por causa dessa história. Mas Sequel não significa trocou. Sim, Sequel vem de Serre. Ele foi inteligente com as mãos. Ele agiu com inteligência com as suas mãos. Ou seja, ele fez isso propositalmente, com intenção, né? Com um pensamento por trás, e não à toa. Então ele fez assim. Então, de novo, primeiro, ele não falou só, eu podia ter falado, só trocou as mãos e trocou, mas não, falou, primeiro botou no Efraim, depois botou, e aí, como que bota no Menashe? Por cima ou por baixo? Assim ou assim? Assim, certo? Se você quiser falar que ele botou assim, é só para que tipo de pessoa que vai pensar que ele estava de costas olhando para a parede no lado de cima, né? Botou então por cima, né? Beleza. Seria uma ação normal da pessoa, né? Botar por cima. Você quer dar que Menashe é berror, porque o Menashe é o primogênito. Ou seja, o que tem a ver? Já é uma coisa estranha. Calma, seguinte. Se que ele até dava que Menashe é berror. Ele falou, porque o Menashe é o primogênito. Tinha que ser. Já falou? Meio. Sim. E Yosef, o que ele faz? Nesse momento? O que você faz? Tenta trocar a mão. Que nada. Vai varech et Yosef. E Jacob, ele abençoa Yosef. Vai Omar. E como que ele abençoa Yosef? E disse: a Elohim asher talchu avotai lefanav Avraham veItzchak Elohim lo roe oti meodi ad hayom hazeh. Deus que fez andar os meus antepassados perante ele, os antepassados lefanav, perante ele, Avraham e Yitzchak. E a Elohim aroe, Deus que me viu, aroe oti, me cuidou, me odia ad hayom hazeh, até hoje em dia. Amalar goel oti mikol ra, que o anjo redentor o anjo que me redimiu. Me colorá de todos os maus. Abençoe essas crianças. E esses jovens, e sejam chamados em meu nome, em nome dos meus antepassados. Avraham e Yitzchak, veidgu larov. E se empeixem, dizem. De peixe, né? Empeixem, dizem. E sejam como peixes, larov, e multiplicar, bekerev haaretz. Ao Bekerev, pela terra. Pontas da terra. Pela terra, exatamente. E dá brahá para os filhos. Yosef ficou quietinho, ouvindo a brahá. Acabou a brahá. Vai ar Yosef, que achei a vida menor, el Rosh Efraim, vai irá beinav. Aí ficou com muito medo Yosef, que o pai trocou a mão. Que ele estendeu a mão direita sobre a mão do Efraim, vai Erabenav, foi muito mal aos olhos de Yosef. Ficou muito bolado. Foi mal, foi ruim. Pai, o que você fez? Depois de Abraham. Vai Tmor Yad Aviv, então ele pegou a mão do pai, né, tipo, já querendo meio tirar e botar no outro filho, depois de Abraham. Leacirotar, para tirar ela, mealo Rosh Efraim, de cima da cabeça do Efraim, a Rosh Menashe, para a cabeça do Menashe. Vai ao Yosef Elaviv, lo que é Navi. Falou então isso para o pai, não é assim, meu pai. Quiser berror, esse é o primogênito. Se me menichan roshá, bota a direita na mão dele, com a mão assim, né, para botar. Vai Maen Aviv, como eu traduzo vai Maen, Hesitou o pai, vai Omer, e falou, Yadate, Beni, Yadate, já sabia, sei, tô sabendo, tô ligado. Gamu Yeleam, esse também, o Menashe Leam, vai ser um povo, Gamu Igdal, também ele vai crescer. Vou lá, porém, Arriva Katono, o irmão menor, Igdal Mimeno, vai ser maior ainda. Vezaró e Melogoim, a descendência dele será Melogoim. Esse Melogoim tem que explicar o que é, com muitos povos, cheio de povos.
Vai varechem be'ayom, e foram abençoados nesse dia, lemor, dizendo, Bechai varech Israel, lemor, em você será abençoado Israel. Você quem? Yosef. Bechai, em você será abençoado Israel, dizendo, Esim Elohim que Efraim que Menashe, que botará a Deus como Efraim e como Menashe, vai ser met Efraim lefnei Menashe. E foi posto Efraim na frente de Menashe. Peraí, até agora Efraim e Menashe não receberam nenhuma brahá. Receberam? Amalar Goelotim Kolra. Não, Yosef recebeu. Não. Vivarech Etanearim. Os jovens é Efraim e Menashe. Não, mas ele está falando isso para Yosef. Ah, é boa tua pergunta. Então a pergunta é, que brahá é essa que ele dá para Yosef se o conteúdo daquela brahá não tem nada para o Yosef? Ele está dando para os jovens. Fora que tem uma porque ele fala, vai varech Yosef. Fala, ok. Fora que tem uma coisa estranha, porque se ele vai de acordo com o manhag do pai dele, o Yitzhak primeiro abençoa Esav, depois ele não abençoou juntos os dois. Para que ele precisa fazer os dois juntos? Pega um, abençoa, depois pega o outro, abençoa. Exatamente. E 2, não tem nenhuma brahá específica para um deles. A brahá para os dois. E esse é o ponto que eu acho que é o Malbim que vai explicar. Yosef ele fica quieto, ele não faz nada por quê? Porque vai, tá bom, tem algum motivo. É porque ele vai dar brahá para um, vai dar brahá para outro, e no conteúdo da brahá eu vou entender. Porque ele mudou a ordem, que tem algum assunto nessa mão aí mudado. Ou então, pode ser que meu pai tá gagá, ou que não sabe quem é mais velho ou não, e ele errou. Entendeu? Tem duas opções, ou ele errou, ou meu pai não sabe. Ele teria consertado no começo. Ou meu pai não sabe. Intencionalmente o cara troca a mão. Ele trocou. Ou fez assim. Exatamente. Mas assim, ou meu pai não sabe, ou sim, ele sabe e tem alguma coisa por trás disso. Então vou esperar para ver a brahá, que com certeza meu pai sabe. Ele está com o Ruach HaKodesh, uma brahá é muito importante. Então, com certeza, ele sabe e ele vai falar, Efraim, a direita, por causa disso, disso, aquilo. E Menashe, a esquerda, por causa disso. E no final, não, ele dá uma brahá para os dois, geralzona. Com os dois recebendo a mesma brahá. Ou não. Calma aí, deixa eu terminar. Depois que ele dá a brahá, aí você fica chateado. Porque fica assim, ué, calma aí. Então, por que ele trocou a mão se é a mesma brahá? Porque ele trocou a mão. Aí isso foi muito ruim aos olhos de Yosef, acho que é o Malbim que vai falar isso, que vai falar assim, porque daí ele tirou a conclusão então que o motivo que ele trocou é porque o meu pai talvez está velho. E se ele está dando a brahá para os meus filhos já e errou, quer dizer que ele não deve estar com a Shekhinah. A presença divina não está nessa brahá, porque essa brahá está errada, ele não sabe direito o que está fazendo. E aí isso foi muito ruim aos olhos de Yosef. É uma das explicações. Aí Yosef então ele tenta trocar, fala, pai, quando o pai é daquele que você já está ajudando o pai, né, idoso, pai, esse é o mais velho, né? Tipo, vamos tentar fazer e que venha a presença divina. Aí o pai vai, aí dá o plot twist. Eu sei, meu filho. Eu sei, calma, tem um assunto. Aí ele explica. É que esse vai crescer mais que esse. Não preciso falar na brahá. Mas esse é o motivo. Aí ele tem que explicar o motivo. Pro Yosef ficar, aí o Yosef ficar quieto. Ele aceitou? Não necessariamente. Mas ele fica quieto, entendeu? E ainda fala, e não só isso, agora, assim todo mundo vai abençoar. A bênção de toda a Israel é que o Efraim está na frente do Menashe. Esse Elohim, que Efraim ou que Menashe. E botou o Efraim na frente do Menashe. O que é botou o Efraim na frente do Menashe? A princípio na Brahá, pode ser, né? Na Brahá o Efraim realmente ficou na frente. Ou na Shvatim, realmente agora o Efraim é o Behor e o Menashe é o depois. E como fala o Ramban, ele botou materialmente, literalmente, o Efraim na frente do Menashe, fala assim, agora vem aqui Efraim, você aqui, Menashe, agora você vai ficar atrás, como um remes, ó, assim é, entendeu? Porque, um remes, porque tem várias profecias, que a gente vê no Tanakh inteiro, você vai falar o Ramban, Narmanides, que tem várias profecias, que não só tem a profecia, como eles fazem alguma ação material, simbolizando aquela profecia. Então aqui para ele mostrar que o Behor é o Efraim, ele pegou, aí que está escrito, e aí ele colocou Efraim na frente de Menashe, ou seja, colocou materialmente, ou seja, botou Efraim, Menashe agora fica atrás dele, e assim é. Entendeu? Seria a explicação. A mesma coisa, quem vai explicar isso é o Rav Abravanel, sobre o final da Parashá, que vai falar que eu conquistei o Zemorim, Becharbi, Becasti. Né, com a minha, aí vai falar, a gente vai chegar lá, aula que vem. Mas
O que é com o meu arco e com a flecha? Isso não aconteceu, a gente vai entrar no que vem. Aí fala assim, não. Naquele momento que estão dando a brahá para o Yosef vai ganhar uma pedaço de terra, ele atirou em direção à terra de Israel uma flecha, mas óbvio que não foi para Israel, só na direção, e pegou uma espada dele e fez assim. Então, assim, é um sinal da profecia que seus descendentes vão conquistar a terra de Israel. Entendeu? Tipo, seria... Não que está falando alguma coisa histórica que aconteceu. Não, é só na hora ele fez isso. Ó, com meu arco, com a minha espada, ó. É uma forma que eu estou atirando, Deus vai ajudar vocês a conquistar a terra de Israel. Das mãos dos Emorim, e por aí vai, tá? Então, seria uma das explicações. Agora, outras explicações. Tem várias perguntas, na verdade. Vamos tentar explicar. Então, falta pouco tempo, então vamos resumir, né? Primeiro é o seguinte. Quando fala vai varech Yosef, tem a opinião seguinte. O que é ele abençoa Yosef? Porque na prática Yosef não ganha Abraha. Aqui. Então vai ter que explicar assim, não, ele abençoou Yosef, só que a Torá não contou com a Abraha. E depois que ele fez a Abraha de Yosef, que a Torá não precisou contar, ele contou a Abraha que ele deu para os filhos de Yosef. Bom, outra explicação seria vai varech Yosef. Qual é a Abraha do Yosef? A Abraha dos filhos. Porque a Abraha dos filhos é a Abraha do pai. Ou seja, quando você dá brava para os filhos, tá abençoando o pai, no final das contas. Né? Que é o que o pai mais quer. A explicação é que dentro da brahá dos filhos, tem a brahá do pai. Ou seja, o pai tá junto nessa brahá. Seria a explicação. Tá? Tem outra explicação que vai dizer que vai varech Yosef, o Orahaim vai falar isso, por exemplo. Quando ele fala vai varech Yosef, é o seguinte, agora você, Yosef, é o canal da brahá no mundo. Porque foi dito, ele até falou, em Luz ele falou, ele me varechoti. Deus me abençoou, falou Yaakov para o Yosef. A gente acabou de ler no início da aula de hoje. Ou seja, quer dizer o seguinte, que em Luz o Yaakov passou agora a ser a fonte das brahot. Porque quem era a fonte das brahot antes de Yaakov? Yitzhak. E antes de Yitzhak, Avraham. Como está escrito, Bechani verru como espechot adama, lech lecha matzecha modater mepedavira. E em você será abençoado todas as famílias da terra. Que Gurash fala assim, quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será abençoado. Ou seja, quem dá as bênçãos, amaldiçoado, quem dá as bênçãos no mundo é você, Abraham. Você tem o monopólio das bênçãos. O canal de brahot que vem para o mundo passa por você, Abraham. Está na sua mão. Abraham pegou esse canal e deu para o Yitzhak. Yitzhak pegou esse canal, não deu para Yitzhak, na verdade Deus deu para... Vem e fala que vai abençoar Yitzhak em outro lugar. Aí foi para Yitzhak. Aí depois em Luz passou para Yaakov. E agora Yaakov está falando, Yosef, agora é você. Você é o canal das brahot no mundo. Por isso que no final está escrito, Bechai verhu, em você será abençoado. Está muito racido, né? Em você será abençoado. No final que fala aqui, Bechai verhu, cadê? Bechov, vai varech et Yosef, cadê? Vai ela cadê? Aqui, no versículo 20. Vai varechem bayalmaú, e foram abençoados naquele dia os filhos. Lemor, dizendo, Bechai varech Israel, em você será abençoado Israel. Você é o canal das bênçãos. E Israel, ele vai ser abençoado através de você, da partir de então. Através de você e Yosef, você agora que abençoa todo o resto de Israel. E varech Israel, Lemor, dizendo, e qual é Abraha? Que Esim Elohim, que Efraim, que Menashe. Então, no final, ele está dando o poderio das brahot nas mãos do Yosef. Então, seria outra explicação. E essa é a brahá que Yosef recebeu. A brahá que Yosef recebeu é o poderio das brahot. Tá? Isso falou o Orahaim, por exemplo. Sim. Agora, por que trocou? Então, a gente tem que entender que tem a direita e tem a esquerda, certo? O lado direito, igual a Hanukkah, que a gente começa do lado direito. E a gente acende da esquerda para a direita, né, as velas, né? Mas o Urashi, ele vai trazer o seguinte. A princípio, o lado direito é o mais velho. Vai mostrar o seguinte, o direito ele é o mais velho, certo? Ele é o mais velho. O Urashi, ele vai trazer para um outro assunto. Ele vai trazer, cadê? Vamos pegar o Urashi. Yadat ben Yadat, eu sei que ele é o mais velho, Veu e Eleal, Igdal, mas ele vai ser um povo e vai crescer. Ou seja, que no final ele vai crescer. Realmente o Menashe vai ganhar a bênção
de multiplicação, que ele realmente vai ser uma tribo muito grande. Mesmo que os dois filhos de Yosef vão ter cada um a sua tribo, entenda que em relação aos outros filhos, eles estão uma geração na desvantagem. Quando tiver na saída dos judeus do Egito o censo, concorda que Menaché e Efraim são duas tribos que estão uma geração de desvantagem em crescimento populacional, certo? E mesmo assim a gente vai ver que eles vão estar dentro dos mais populosos. Para não dizer o mais, acho que Menaché talvez é o mais populoso em algum momento. Então quer dizer que essa é a Brahá de Jacob. Pelo menos metade, eu sei que eu estou né? dividindo de você, então quer dizer que vocês vão ter tribos menores e a porção de terra de Israel é proporcional à tribo, então no final mesmo vocês vão ganhar 2 porções de terra, no final vai ser igual uma, porque vai ser cada tribo é metade. Não. Vocês vão crescer. Acho que eu dar mais populoso. Sim, mas o Menaché está quase lá. Também. Tá igual o Reuven e Shimon. Essa é a expressão. Uma das expressões, Efraim e Menaché vão ser como Reuven e Shimon em número. E pode ver que o número é bem parecido. Era para ser pelo menos metade, pela lógica. Tinha que ser metade, exatamente, não é, entendeu? Então, ele fala, não, ele falou, então, não é assim, que é Navi, quiser, que esse é o Bechor, calma, não sei, vai mais Navi, vai o data, eu sei disso. Galmo e Eliama, também vai ser grande, também tem Brahá. Não se preocupa, não é que eu não tô, ele está sendo empurrado e ele é um filho ruim, não. Ele também vai ser grande. Vegal Migdal, ele também vai crescer. Vou lá, porém, o menor vai crescer mais. Aqui que o Urash vai dizer aqui que é crescer e crescer mais. Então, crescer do Menaché, que vai crescer, é que Gidon, que é um dos Shoftim, que vai salvar Israel, dos Midianim, na época dos juízes, Deus vai fazer através dele um milagre. E vai salvar Israel naquela geração. Vou lá, mas o menor vai crescer mais ainda. E quem é o menor mais ainda de Efraim? Que de Efraim vai vir Yoshua. Yoshua vai ser ainda maior que Gidon, que dele ele que vai realmente herdar a terra de Israel, ou seja, o descendente de alguém que nunca conheceu a terra de Israel, que vai conquistar a terra de Israel. Isso é interessante? Vem lá Torá em Israel, vai ensinar a Torá em Israel. Diferente de Gidon, que não ensinava a Torá em Israel, só conquistou e tal. Aí depois, Vezaroi, Melogoim, que a descendência vai ser Melogoim, todo mundo vai se preencher de temor quando sair para o mundo o nome, ficar renomado Yoshua quando ele parar o sol e a lua. Então o milagre de Yoshua é maior do que o milagre de Gidon, porque na guerra contra os Amalequim, Yoshua vai parar o sol e a lua, e todo mundo vai ver Melogoim, os povos vão ficar cheios de medo. Então por isso que Abraham ele vai ficar com a direita, que a direita é a mão mais forte, e ele que tem que conquistar a terra de Israel, então eu quero dar a mão direita para o Yoshua. Seria a explicação. E ele vai fazer milagres muito maiores, ensinar a Torá, vai ser a continuidade de Moshe Rabbeinu, então Yoshua vai ganhar a mão direita. Agora, outras expressões para Melogoim, já que a gente entrou nisso, Melogoim pode ser que dele vai sair muitos povos, realmente, muitos povos, ou cheio de povos, sim? Ou então que dele vai Melogoim, ele vai preencher a função de muitos povos. Ou seja, de Efraim vai preencher a função de muitos povos. O que quer dizer isso? Que vai preencher a função de muitos povos, que a gente já estudou em outra aula, que eram para ter 13 tribos. Que a Diná era para ser uma tribo, de acordo com quem ela casasse dos outros povos. Ela tinha que casar com alguém de outro povo, e que desse povo ia ter a 13ª tribo. Eu só vou trazer aqui, não vou explicar tudo, que já falamos disso em algumas aulas. Tá? De algum povo. E no final dá tudo errado, por causa de Shem e tal, no final não acontece isso. Então no final fala, esse então vai preencher Melogoim, o lugar dos Goim, ou seja, o que era para uma tribo, a 13ª tribo ser de outro povo que quer se conectar com a Israel, no final vai ser o seu outro filho Yosef. Então as 13 tribos são os seus 2 filhos, que representam a Diná, tanto que pelo Midrash, Yosef casa com Osnat, né? E Osnat é filha de Diná. Então, no final, o que era para ser com Diná deu errado, então vai ser os seus 2 filhos. Ou então, vai ser no lugar de Diná, porque pelo Midrash fala que Yosef era para nascer Yosef, e aí ele rezou e nasceu Diná, né? Em vez de Yosef, então um tem a função do outro, então o que era para Diná fazer em relação ao mundo é Yosef, tanto que Yosef é o povo que vai ter o reinado de Israel, que vai ser o reinado que tem a profecia, que fala assim, que Ben Yakar li, Efraim, né?
E fala que mitbolel bagoim, que ele se assimilou, misturou entre os povos, porque realmente ele é a conexão do judaísmo, do povo de Israel, com os outros povos é através de Menashe e Efraim. Eles que sabem fazer esse vínculo, da mesma forma que a conexão de Am Israel com os outros povos é através de Yosef, que Yosef é o rei dos outros povos, ou seja, existe dentro de Israel uma personalidades que sabem lidar com os outros povos, ou seja, sabem influenciar os outros povos e consertar e trazer fartura e prosperidade para os outros povos, que é o Yosef. Então, através dos seus filhos Melogoim, vocês vão preencher os outros povos. Fala, ganha. Não, o negócio eu vi também que pouquíssimos comentaristas falam que Osnat era a filha da Dinah. Ah, o Midrash, é o Midrash. Midrash, é o Urash, eu acho que traz. Outra coisa, agora vamos falar então, o que, por exemplo, acho que é o Malben que vai falar, é o seguinte, que, bem ou mal, a direita está no Efraim e a esquerda está no Menashe. Porém, por outro lado, a mão esquerda está em cima da direita. Então, existe aqui um equilíbrio. Ou seja, não é que esse é a esquerda, esse é a direita. Essa é a direita, mas está em cima. Ou seja, é só uma alusão para que dos descendentes de Efraim vinha Yoshua, realmente. E não que Yoshua, realmente, que o Efraim é bem melhor que Menashe e tal. Agora, porque outra explicação, vai ter a explicação que tá na direita do Yaakov, no final é a mão direita. Mas no final tá na esquerda do lado do Yaakov, mas a mão é direita. Você vai falar o Rav Chaim Volozhin. Vou ter outros que vão falar o seguinte, não, é o Rav Abravanel. Ele tá a mão no final do Efraim à direita do Yaakov, mas no final ficou também na direita do Yosef. Então toda a direita ficou com o Efraim no final, e toda a esquerda ficou com o Menashe. Então os comentários vão comentar o que eles quiserem através da forma que foi, direita, esquerda, não sei o que lá, mas talvez exista alguma coisa importante de não só a mão do Yaakov, mas a posição que o filho tá, porque bem ou mal, tá bom, o Menashe, ele ficou com a mão esquerda, mas ele estava no lado direito, bem ou mal, entendeu? Então, não necessariamente é uma brahá, porque ele podia falar assim, não vou dar brahá, se fosse alguma coisa ruim. Querendo dizer o seguinte, não, eu aceito os dois, mas é só um assunto que o Efraim vai ser melhor que o Menashe, por isso que eu estou botando o Efraim na frente do Menashe, e aqui a gente aprende o seguinte, que desde Bereshit, a guerra, a briga de todos os irmãos, Caim e Hevel, e por aí todos, Esav e Yaakov no final, a gente já estudou Peretz e Zera, que brigaram no útero, e nunca teve briga entre eles, e eles vão ser monarquia, mas aqui é mais ainda. A gente falando de dois irmãos, que mudou a bênção na frente dos dois. Tem Reuven e Yosef, mas eles bem ou mal tem a história entre eles, mas agora os filhos de Yosef acontece a mesma coisa, a bênção é mudada no meio dos dois, e os dois estão na mesma brahá, né? Por isso que Varei Retanearim, que é a expressão. E assim você vai abençoar todas as gerações dos seus jovens, para os jovens serem como Efraim e Menashe. O que é sempre em paz, sempre em harmonia, sempre juntos e unidos. Não importa se um é melhor, se o outro pior. Não tem inveja entre os dois. Não importa se é na fartura, se é no momento de crise. Os dois sempre se amaram e esse é o milagre. O milagre aqui é que Efraim e Menashe finalmente são dois filhos que muda a brahá na frente deles. E eles dois se amam, não tem nenhuma polêmica entre eles. Eles nasceram no Egito, morreram no Egito e estão totalmente conectados com a terra de Israel. E por isso a gente abençoa nossos filhos como Efraim e Menashe. Azaku Baru.